Bom dia a todos, Sr. Secretário de Estado, meu querido amigo Jorge Delgado, Sra. Presidente do Instituto das Cidades e Vilas com Mobilidade, minha querida amiga Paula Teles, permitam-me que nas vossas pessoas cumprimente este auditório, onde vejo muitas caras conhecidas e muitas caras amigas. Bem-vindos ao Porto, quem não é do Porto, bem-vindos a esta sessão de abertura deste seminário. E eu começo estas minhas breves palavras por saudar, o Instituto e, muito em particular, a Paula Teles, porque a Paula Teles é uma ativista desta causa da primazia do peão no espaço público, da pedonalização do espaço público, do valor do caminhar, do valor da dimensão urbana no desenho da cidade, mas é um ativismo, que certamente todos partilhamos, que é um ativismo consequente e é um ativismo que, para além das palavras, passa às ações e passa aos projetos na transformação efetiva das nossas cidades. A Paula sabe que partilhamos esta preocupação e esta primazia que damos ao peão, ao elo mais fraco, se quisermos, que disputa este recurso escasso que se chama espaço público. E por causa disto, por causa desta partilha e por causa da importância que eu próprio dou e que nós damos na Câmara Municipal do Porto à questão do desenho urbano, à questão do espaço público, o meu pelouro, eu tenho vários pelouros, infelizmente, mas um deles chama-se Urbanismo e Espaço Público. E não tem a palavra mobilidade, vínhamos a comentar isso, não é por acaso. É porque, do meu ponto de vista, utilizar a palavra mobilidade aplicada ao desenho da cidade é redutor. Nós temos de ter, de facto, uma visão holística dos territórios urbanos que habitamos, que programamos, que gerimos, tendo como visão última esta repartição deste bem que, repito, é escasso, mas, do meu ponto de vista, e felizmente de um ponto de vista que começa a fazer o seu caminho como sendo o mais defendido pelos profissionais da área, pelo menos, sempre defendendo o elo mais fraco desta contenda pelo espaço. E o elo mais fraco é o peão. Quem trabalha comigo, e há aqui pessoas que trabalham comigo, sabe que normalmente eu digo que todos os modos se devem subordinar àquele que é o mais lento, o mais fraco, o mais frágil. E esse modo é o pedonal, é o ser humano, que é a medida e a razão última da própria existência da cidade. E, portanto, este seminário, este tema, é muito atual, é muito pertinente, diz muito respeito às nossas estruturas urbanas no país, que não são assim tão planeadas, foram construídas por um conjunto de ímpetos mais relacionados com iniciativas avulsas do que propriamente com um grande desígnio de planeamento, salvo raríssimas e notáveis exceções. E a verdade é que chegou à altura, por todas as razões e mais algumas, de transformar a repartição modal que vem caracterizando, até ao início deste século, até meados da década anterior, que vem caracterizando o desenho urbano. A cidade foi planeada ao longo da segunda metade do século XX, pelo menos, tendo como foco o meio mecânico. Está na altura de olharmos para estes tecidos urbanos, para estas redes urbanas, e alterarmos esta repartição modal. Esta alteração da repartição modal em favor do peão, em favor da pedonalização, em favor do ser humano, se quisermos, tem, do meu ponto de vista, só vantagens. Eu não as vou enumerar todas, porque até vantagens pessoais existem quando uma pessoa caminha, pessoais, portanto, para o próprio organismo humano. Eu vou-me centrar em dois ou três aspectos que me parecem altamente relevantes. Um deles é a promoção da própria reabilitação urbana. Nós vivemos num país em que a sua estrutura urbana está consolidada, não estamos num país que está a crescer demograficamente, muito antes pelo contrário, está a encolher demograficamente, e, portanto, não é expectável que haja alastramento aliás, nem é expectável, nem é previsto na Lei de Solos que haja um alastramento dos perímetros urbanos pela ocupação do território, o que quer dizer que temos que voltar à cidade consolidada e transformá-la. Essa transformação, a que nós chamamos de reabilitação urbana, se alguma lição se pode tirar da experiência do Porto nos últimos 20, 25 anos, 30 se quisermos, é que essa reabilitação urbana é uma cartilha, começa pelo redesenho do espaço público. E esse investimento público colocado no espaço público tem um efeito multiplicador depois nos investimentos privados que seguem, que tratam em grande medida do edificado que confronta com esse mesmo espaço público. Na redefinição do desenho desse espaço público,
Cada vez mais nós temos que colocar no centro, desculpem-me se me repito, mas de facto é esta a ênfase, temos de colocar no centro deste desenho o ser humano que caminha, porque esse é o grau primeiro, se quisermos, o primeiro direito à mobilidade que temos na cidade. Por outro lado, naturalmente que quanto mais caminhável uma cidade for, mais vitalidade o tecido urbano tem, mais encontros há. O ser humano é um ser gregário, vive em cidades porque nós sabemos que juntos somos mais do que a soma das partes, porque o encontro das pessoas é útil para todos nós. E se nós estivermos enfiados dentro de uma cápsula metálica, é mais difícil de me cruzar com um cidadão do que se estiver a partilhar o mesmo espaço público, que é o espaço da urbanidade, que é o espaço da democracia, se quisermos, que é o espaço da liberdade. Finalmente, o último aspecto que eu enunciaria como grande vantagem é individual, de facto, é a saúde. Quanto mais uma pessoa se mexer, em melhor condição física está. E isto é relevantíssimo numa sociedade que está em elevado processo de envelhecimento. É outra das preocupações que temos que ter, é que o caminhar de um jovem de 15 ou de 20 anos não é o mesmo caminhar de um ser humano de 70 ou 80 anos. Nós temos que adaptar também os nossos espaços à alteração demográfica e à alteração da pirâmide demográfica do país e, portanto, essa deve ser mais uma das preocupações que está no centro do desenho urbano dos nossos espaços. Isto que eu estou a referir é mais fácil dizer do que fazer. Trata-se de uma alteração significativa de paradigma civilizacional. Nós vivemos numa sociedade ocidental hiperdependente de meios mecânicos para o seu transporte e vivemos num país em particular que está muito arraigado, muito agarrado ao valor do automóvel, até como, enfim, por acaso eu acho que isso está gradualmente a deixar de existir, mas até como símbolo de posicionamento social, se nós quisermos, enfim, por acaso eu acho que, enfim, esse fenómeno está, felizmente, as novas gerações, eu pelo menos vejo pela minha filha, já não ligam assim tanto à marca do automóvel, mas a verdade é que todos nós sabemos que não era essa a realidade quando nós éramos da idade da minha filha, que tem 18 anos. E, portanto, isto trata-se de uma alteração de paradigma. E estas alterações de paradigma podem ser feitas de várias formas. Nas sociedades autocráticas, porventura será mais fácil, é uma imposição. Quando o déspota é esclarecido, o que raramente acontece, e mesmo quando acaba por não ser no final do processo, há uma imposição de cima para baixo, quem pode manda, quem deve obedece. Felizmente nós não vivemos numa sociedade autocrática, vivemos numa sociedade democrática e, portanto, o que temos a fazer é de, paulatinamente, trazermos para a nossa causa, que me parece justa, a maioria da população. É, portanto, uma alteração civilizacional. É uma alteração de relação do cidadão com o espaço público que se propõe. Como é que isto se faz? De várias formas. Atuando fisicamente no território, dando exemplos construídos e de qualificação das nossas cidades e das nossas vilas, mas também com encontros destes, em que se produz conhecimento, em que se aumenta a consciencialização de todos os intervenientes neste processo de transformação dos espaços urbanos e, portanto, é um processo que tem de ser feito a favor e com os cidadãos e nunca num posicionamento do meu ponto de vista, confronto direto com a opinião dos cidadãos. Porquê é que eu digo isto? Porque nós, na Câmara Municipal do Porto, temos, paulatinamente, enfim, à velocidade a que conseguimos fazer obra, que é variável e é altamente condicionada pelas circunstâncias que nos afetam, vemos-nos muitas vezes confrontados quando transformamos um espaço público que tem uma determinada vocação automóvel, por exemplo, numa outra em que essa vocação automóvel é menor ou até mesmo a retiramos totalmente, a primeira reação é mas sempre sem exceções de recusa, de queixa. Vamos matar o comércio, a rua vai morrer, quando o que se passa é exatamente o oposto. Portanto, esta alteração paradigmática faz-se de duas formas, do meu ponto de vista. Com a produção de conhecimento, com a produção de obra publicada, se quisermos, mas também com a construção de exemplos que demonstram que é exatamente o oposto. E nós, felizmente, na cidade do Porto, podemos contar uma história de sucesso ao nível do espaço público. Enfim, isto é uma guerra permanente. Nós temos 700 km de rua. Não se mudam 700 km de rua em 3 anos, muito menos em 2 ou 3, enfim. Mas o que é facto é que podemos contar uma história de sucesso ao nível da reabilitação urbana muito centrada no desenho do seu espaço público.
Esta preocupação pelo espaço público não é de hoje, enfim, é minha, é deste Executivo, é deste Presidente de Câmara, mas não começou hoje. Eu, enfim, estou a olhar ali para o meu amigo Rui Losa e meu antecessor. Nós podemos contar uma história de sucesso no centro histórico muito centrado no investimento público no espaço público, não apenas no edificado, mas também podemos invocar a experiência do Porto de 2001. Enfim, há uma história para contar. Sempre que nós transformamos o espaço público e o reabilitamos em favor do peão, em favor do ser humano, a cidade ganha, os cidadãos ganham, a economia urbana ganha, a vitalidade da cidade aumenta e até fileiras económicas como o turismo ganham. Eu tenho para mim que parte do sucesso do turismo na cidade do Porto não diz apenas respeito à instalação em 2004 ou 2005 da base da Ryanair no aeroporto, mas tem a ver com o facto dessa atividade ter encontrado uma cidade que estava em larga medida com o seu centro histórico reabilitado no âmbito das obras do Porto de 2001. Portanto, essa atividade que é consumidora de território encontrou um território qualificado onde pôde prosperar. Nós tentamos prosseguir na senda desta reabilitação do espaço público na Câmara Municipal. Temos alguns projetos em obra neste momento. Eu invoco um que me diz muito, que é o projeto Rua Direita, que é a intervenção na rede capilar da cidade, naquele porto esquecido que não é intervencionado há 60, 70 ou 80 anos, de uma forma muito profunda e estruturada, portanto, transformação de todos esses espaços em espaços de partilha, em espaços em que o protagonista é o peão, é o ser humano. Mas há outros planos e projetos que estão na calha, e eu invoco invoco três. O primeiro é um projeto que está neste momento a começar a dar os seus primeiros passos e que é herdeiro do Plano Diretor Municipal que aprovámos o ano passado, que são as Zonas 21, que no fundo é a escolha de 4 zonas estratégicas da cidade, onde se pretende progressivamente retirar o estacionamento, e vamos começar pelo estacionamento. Uma política de mobilidade começa com uma política de imobilidade. O que é que se faz ao automóvel parado? São 10 metros quadrados que ficam inutilizados durante horas, portanto, com o automóvel em cima. Portanto, estas zonas 21 são quarteirões onde se identifica a possibilidade de substituição do estacionamento à superfície por estacionamento em garagem, sejam públicas ou privadas. Foram identificadas 4 zonas estratégicas na cidade do Porto, estamos neste momento a elaborar os planos de ação e o objetivo é, gradualmente, ir retirando o estacionamento à superfície de tal forma que essa área seja apropriada pelo cidadão, pelo pedestre, se nós quisermos. Um outro projeto que é estruturante no Plano Diretor Municipal é um sistema de itinerários pedonais eficientes. Portanto, é uma rede que se desenha no território, onde o que se pretende é identificar a possibilidade de os melhorar de tal forma que constituam uma superestrutura andável, caminhável, que estrutura o centro da cidade. Mais dois planos que me parecem importantes e concomitantes com este. O primeiro é um plano que a Paula conhece muito bem, que ainda não foi publicamente apresentado, mas que será em breve, que é o plano de pedonalização do centro histórico. Esse parece-me mais fácil de ser implementado no terreno, até porque nós já temos as zonas de automóveis de acesso condicionado nesse mesmo centro histórico. Portanto, trata-se agora da qualificação do espaço público e da racionalidade de uma rede pedonal e estritamente pedonal. E o último projeto, que é concomitante com estas necessidades, é um plano específico de arborização do espaço público da cidade do Porto, porque, de facto, é muito mais agradável viver e caminhar numa rua sombreada e protegida das ilhas de calor urbano do que numa rua que é inóspita e é um mar de alcatrão. Nada disto se faz do dia para a noite, é verdade, mas é importante, para além da intervenção no terreno, para além da obra física, deixar o terreno preparado para quem nos siga, não parta do zero, tenha uma base. No fundo é pôr um das cavalitas de gigantes, é isso que se pretende, é quem vem a seguir ter sempre uma base melhor do que a que nos precedeu. Enfim, era isto que eu vos queria transmitir. Mais uma vez, saudar a existência deste seminário, saudar o trabalho de todos os presentes. Eu espero que sejam 2 dias muito profícuos e muito úteis. E enfim, termino com uma palavra desculpem-me se me repito, mas de parabéns à Paula Teles, porque é efetivamente de engenheiras ativistas como estas que nós, arquitetos, precisamos. Muito bom dia, um bom trabalho.